eu quero te fazer uma pergunta: quanto cabe ainda de Deus em você? Eu lembro que meu pai me ensinava algo que teologicamente talvez esteja errado, mas ele me ensinou algo a sempre pensar. Ele falava para mim: Lucas, aumente Deus em você. E quando nós pensamos, e quando você levantou a sua mão dizendo eu quero mais de Deus, aí eu pergunto: quanto esse mais cabe em você? Hoje eu tenho uma missão nessa igreja e eu quero cumprir essa missão. Eu não vim nessa igreja hoje para dizer parabéns, para dizer que bom que vocês estão crescendo. Hoje eu vim com a missão de aumentar vocês. Hoje eu vim com o propósito de dizer: existe sempre mais. Porque há uma promessa, quando nós lemos o livro de Levítico, quando Deus diz: olha, vocês ainda estarão comendo da colheita velha, daquilo que vocês colheram, e vocês vão ter que se livrar da colheita, porque já vem coisa nova. Então eu quero te dizer, PIB de Araçatuba e todos que estão aqui de outras cidades, você já experimentou algo de Deus até aqui? Tem mais. Não ache que por você ter, não precisa não. Não ache que por você ter alcançado algo, e você abraçou algo, e você sentiu algo, e você está compartilhando de algo que está por aí. Não, existe mais de Deus. Existe mais. E hoje eu gostaria de pregar aqui e ministrar ao seu coração algo que Deus tem feito muito pessoalmente, e hoje também no ministério que nós apoiamos o nosso pai espiritual, o pastor Carlito, e trago um abraço do nosso pai espiritual a todos vocês, nosso pastor Carlito, nossa pastora Leila, meu pastor de juventude, pastor Marcos, e pastora Maliana, a qual nós amamos. E com certeza ontem eu enviei a mensagem, tem um grupo de intercessão orando 24 horas, e eles estão orando por esse evento também, eles estão orando por vocês. Nós estamos aqui muito alegres, muito honrados com o pastor Marcelo e toda a sua equipe. Mas eu quero te dizer que existe algo mais de Deus para vocês viverem. Há 4 anos atrás talvez foi acendida uma fagulha e começou a pegar fogo. Mas avivamento que é avivamento não pega fogo só na igreja, pega fogo na cidade inteira. Avivamento que é avivamento, avivamento que é contínuo, avivamento que cresce, não é só os avivamentos registrados como no passado, que as pessoas viam os telhados das igrejas queimando. Avivamento que Deus quer, eu creio, não são só os telhados da igreja pegando fogo, mas são os telhados das células, os telhados dos açougues, os telhados dos supermercados, os telhados do shopping. Talvez um dia Araçatuba vai se dar como estado de emergência, porque o comércio vai ter que fechar, porque todos estão cheios do Espírito Santo. Não sei. Eu não sei. Eu só sei que existe mais. E hoje eu gostaria de ministrar algo no seu coração sobre a métrica de Deus. Diga comigo, a métrica. Diga, a métrica de Deus. Efésios capítulo 3 vai nos levar a um verso que poderíamos dizer até um texto clássico, que nós gostamos de ler, gostamos de compartilhar, principalmente nas horas que a gente quer sempre algo a mais. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais,
Vamos ler isso juntos? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe, saiu uma reportagem, eu estava lendo essa semana, de um sociólogo dizendo que a nossa geração, ela hoje descrê da política, descrê da igreja e da família. Três coisas, três áreas que a nossa geração não mais acredita. Não acredita mais na política, não acredita mais na igreja e não acredita mais na família. Nós vivemos nessa sociedade onde a descrença tem tomado conta dos corações das pessoas. Ao mesmo tempo que a descrença tem tomado conta do coração das pessoas, existe ao mesmo tempo uma fome de crer em algo. Ao mesmo tempo que as pessoas não acreditam mais em tantas coisas, existe um clamor dentro delas para que apareça algo em que elas possam acreditar. E veja, a descrença é a maior força que impulsiona alguém para o fracasso. E é por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil, não só pelo pecado, mas pela descrença. E nós vivemos em uma sociedade que sempre quer mais. Você vê, você não encontra nenhuma mulher dentro da normalidade que só quer um sapato. Elas compartilharam agora. Vocês saíram da espiritualidade para a carnalidade rápido. Quer mais? Você nunca encontrou uma pessoa, por exemplo, quando você come algo gostoso, o que você faz? Faz um pouquinho. Eu me lembro, o primeiro dia, meu pai sempre me levava num drive-thru, e chegou o dia que eu não mais consegui só comer um lanche, eu comi o segundo, e eles se assustaram, porque eu pedi mais. Porque chega um momento em que você quer mais, você sempre quer mais. É muito interessante, minha esposa gosta de um milkshake, e eu tomo as coisas muito rápido, e quando eu tomo muito rápido, aí você olha para o lado e você fala assim, me dá um pouquinho. Alguém compartilha disso aqui e tal? Às vezes eu encontro alguns casais que o cara pede um lanche maior para a esposa, porque a esposa não come tudo, aí ele come o resto dela, sabe? Estamos aqui, todos estão aqui, não há mentirosos na casa. Né? E você vai no self-service, você pega, aí você olha e você fala assim, nossa, eu não peguei isso aí. Não, a gente quer mais, está dentro de nós um anseio por mais. Quem tem ouvidos espirituais, ouça, um bêbado nunca fica satisfeito com o copo. Sempre quer mais. E o texto de Efésios capítulo 3, verso 20, Paulo está escrevendo a uma igreja, a uma localidade imergida na prostituição e na idolatria, Éfeso, a qual hoje conhecemos da nossa nação, que nasceu de Éfeso, a rainha dos céus, Maria. Uma nação imergida, mas ao mesmo tempo essa nação, essa cidade crescendo e a igreja crescendo, e Paulo escreve uma das orações que eu mais gosto no capítulo 1, e que eu oro constantemente pela minha vida, para que eu receba um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamado e qual é a minha riqueza entre os santos. E Paulo faz várias orações pela igreja de Éfeso. Paulo está sacudindo espiritualmente a igreja de Éfeso, e chega o ponto de no capítulo 3, após Paulo estar falando sobre a nova vida em Cristo, chega no capítulo 3, Paulo parecendo sacudi-los um pouco mais, e no verso 14 ele começa dizendo, por essa razão
eu me ajoelho diante do Pai. Parece que Paulo está dizendo assim: olha, agora vem algo importante. Eu quero frisar que eu não estou orando de qualquer jeito, mas eu estou orando de um jeito que vocês possam receber de um jeito. E Paulo então começa a orar ao ponto de chegar nesse ponto de dizer: olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. E a igreja vai à loucura, porque todo mundo quer mais. Esse ponto é aquele ponto da mensagem pentecostal, diz assim: quem quer mais de Deus? Deus está fazendo mais do que você pensa. Quantos querem mais? E o cara pensa que ele está sonhando com um Audi, Deus está fazendo mais, então ele está vindo uma Lamborghini, né? Mais. E aí a gente, loucura. Mas é incrível que, se você pegar esse texto, esse verso, ele começa com algo que a gramática explica: aquele com crase. Paulo escreve esse texto e na nossa tradução começa: aquele com crase. Diga: aquele com crase. Aquele com crase na língua portuguesa é diferente daquele sem crase. Quando eu digo aquele sem crase, eu estou apontando para alguém e diz: aquele ali tocou violão, aquele ali fez aquilo, aquele ali fez aquilo. Mas quando eu estou falando aquele com crase, eu estou mudando a referência de um para o outro. Eu não estou dizendo aquele, mas aquele fez aquilo. Então eu mudo a referência. E Paulo aqui então começa a dizer para a igreja de Éfeso que se você quer viver mais, porque nós queremos viver mais, e existe sempre um ponto que nós chegamos, que é o limite para vivermos mais. Existe um ponto de um limite que eu, humanamente, tenho que fazer algo para viver mais. Mas existem pontos que eu chego, que só Deus pode fazer para eu viver mais. Então eu tenho que saber discernir quais são as coisas que eu preciso fazer para experimentar mais, para viver o romper de limites, para ir mais longe. Mas há momentos que eu chego na minha vida em que a minha faculdade, a minha experiência, a minha criação, os conselhos humanos não são capazes de transpor a barreira, os limites. Então Paulo está dizendo: quando você chegar nesse limite que você não pode fazer nada, então mude a sua referência de aqueles para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Paulo não está acendendo no coração das pessoas para viver mais, porque Paulo sabe que todos querem mais. Até a pessoa que é mais frio espiritualmente quer mais dormir, mais balada, mais pecado. Nós sempre vamos tender para o mais. E Paulo não está dizendo assim: olha, igreja, vamos ter mais. Não, igreja, mude a sua referência para viver o mais. Quem é capaz de fazer infinitamente mais não são ministros, não é tecnologia, não é estrutura, não são métodos, não é sistema e não é jeito de adorar, é Jesus. Aquele que é. Mude a sua referência, porque por muitas vezes nós colocamos nós ministros na frente de Cristo, e então nós adoramos ou respondemos conforme nós ministros queremos que você responda, e não é, porque tem ministros que eu não gosto. Obrigado pelo silêncio de vocês. Mas tem ministros que eu não gosto, mas não é ele, é aquele. Está comigo aqui? Diga amém. Eu não sou conduzido por ele, eu sou conduzido por aquele que está agindo através dele. E Paulo então ele vai dizer isso: mude a sua referência para viver mais. Quantos querem viver mais de Deus? Então mude a sua referência. E é interessante que Paulo aqui ele segue dizendo então que o sobrenatural ele acontece de um jeito.
E esse jeito não é o jeito nosso. É estranho, você chega normal, você passa ali na frente, tem só pessoas caídas no chão, você fala, eita, o que aconteceu aqui? Coisa estranha, cadê as pessoas sentadas? Cadê o inário para o cru cristão? E a gente às vezes tende não, o sobrenatural é assim, assim, assim. E quando a gente lê o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 5, a gente entende que Paulo está dizendo que o sobrenatural, esse reino não é do nosso jeito, porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, o sobrenatural não acontece do meu jeito, é do jeito de Deus. Está comigo? Diga amém. Diga comigo, o sobrenatural não acontece do meu jeito, é do jeito de Deus. Então, como nós podemos ser essa geração que vive o sobrenatural, mas não parcialmente, porque nós estamos cheios, meia boca, estamos cheios de quase curou, quase se converteu, eu quase consegui orar, eu quase consegui, eu quase evangelizei. Quase é a mesma coisa que nada, gente. É igual no final de campeonato, o cara está 47 minutos do segundo tempo, falta, final de Libertadores, a bola faz a curva, a torcida está alucinada, aquele momento slow motion, a bola, e você, e a bola bate na trave e todo, quase não é gol, pô. Porque talvez alguns no final dos tempos vão estar dizendo assim, quase fui para o céu. Não foi para o céu, pô. Quase é a mesma coisa que nada. Quase a minha família se converteu. Não? Está comigo aqui? Diga amém. Então não é viver de forma parcial, não é viver quase, não é viver pouco, é viver tudo. É viver tudo. O sobrenatural, ele não quer compartilhar conosco um ambiente só de algumas experiências, ele quer compartilhar tudo. Porque Deus nos concede o caminho de vivermos a plenitude, tudo. Então Paulo aqui dá alguns caminhos para vivermos mais, para vivermos o sobrenatural de forma plena. A primeira coisa que Paulo fala em Efésios capítulo 3, no verso 16 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Ou seja, para a gente viver o sobrenatural de forma plena, eu primeiro preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem outro jeito, queridos. Você não se relaciona com Deus só por Jesus, tem que ter o Espírito Santo. Eu estou pregando isso aqui porque eu sei que tem pessoas novas aqui. E eu deixo te dizer uma coisa, tem que ter Espírito Santo. Paulo diz que o fortalecimento dentro de nós vem por meio do Espírito. Quando eu me relaciono com o Espírito, é interessante que Paulo fala, eu oro para que com suas gloriosas riquezas, quando eu me relaciono com o Espírito, eu sempre vou ter uma visão de abundância. Eu gosto porque eu aprendo com o Espírito Santo a fazer algumas coisas. Quando eu só tenho miojo para comer, eu não falo assim, eu vou comer um miojo. Eu falo assim, eu sempre falo assim, eu vou comer hoje uma massa feita de forma mais popular. Isso é visão de abundância. Está comigo aqui? Diga amém. E você sabe, eu estou pregando para uma geração que sabe fazer miojo, 35 maneiras para fazer um miojo. Só que a diferença é o jeito que você... Uma coisa é um miojo, outra coisa é uma massa popular. Está comigo aqui, amém? Visão de abundância, sempre está...
Quem se relaciona com o Espírito, na sua boca não tem reclamação, cara. Sempre está abundante, sorrindo. Eu gosto de sorrir, eu gosto de chorar, porque no Espírito tudo em mim é abundante. Quando eu me relaciono com o Espírito, eu sempre vou ter esse fortalecimento interior. Chacoalha quem está do seu lado e diga assim: para de ser fraco. Ó, engraçado, eu e minha esposa nos mudamos, fomos comprar uma coisa numa loja. A vendedora falou assim: ah, vocês são crentes daquela igreja do outro lado da Duta? Aí eu fui: como assim? Agora tem denominação de crentes? Vocês são crentes daquela? Eu falei: mas por quê? Ah, mas porque é que vocês daquela igreja sempre falam assim de honrar, porque a gente olhou o jeito dela nos servir, vendendo. Eu falei assim: poxa, eu quero te honrar. Aí quando eu falei isso, ela falou: vocês são daquela igreja? Por quê? É porque vocês falam de honrar, vocês falam de... É porque vem outros crentes aqui sempre falando que está no deserto. É difícil. Tem crente que quer competir. Qual é a luta mais forte? Ah, você vê o show capeta? É o meu, é o show. Está entendendo aqui, amém? Nesse acampamento agora que fizemos de adolescentes, uma menina foi picada por uma aranha. As duas pernas dela inchou. Foi só uma. Inchou. Ela começou a sentir febre. Nós oramos. A perna desinchou, ela ficou de pé. Aí todo mundo... Eu falei: para de passar, olha. Isso aqui é normal, gente. Porque todo mundo começa a pirar. Ei, para. Só levanta a mão e diga glória a Deus, porque isso aqui é normal. É porque tem crente que quer competir também. Eu orei e ressuscitou. Eu orei, mas estava 4 dias morto. Aí esse que estava 4 dias morto, a gente compra o DVD. O que estava 3, a gente assiste no YouTube. Relacionamento com o Espírito Santo faz a gente ser naturalmente sobrenatural. Eu estava jantando ontem, de viagem. Passou o quê? Uma mulher do nosso lado de amuleta. Eu olhei para minha esposa. Naturalmente nós conversamos no olhar. Vamos orar por ela. A gente pediu licença para quem estava nos trazendo para cá. 1 minuto. Nós corremos atrás da mulher com a muleta e oramos por ela. O que eu tenho que contar isso aqui? Não tem como contar isso aqui, porque isso aqui é naturalmente sobrenatural. Relacionar-se com o Espírito faz você viver sobrenatural. Te dá visão de abundância, fortalecimento interior, poder para vencer. A segunda princípio que coloca aqui para você começar a viver o sobrenatural de forma plena é colocar Jesus como fonte. Verso 17 diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Bota a mão no seu coração, bate assim, diga assim: o meu coração ninguém toca. Que nós precisamos de uma geração que namorado não toca em coraçãozinho e você fica comendo chocolate, assistindo comédia romântica e fica chorando. Meu coração, Cristo habita. Você não tem poder de tocar no meu coração. Se do meu coração flui, é a fonte, você não toca, suas palavras não tocam, a sua crítica não me toca, nada me toca. Porque Paulo está dizendo: habite Cristo ricamente, enraizados. Que é o terceiro princípio que Paulo fala. Sobre nós investirmos nos nossos alicerces, nos nossos fundamentos. Paulo diz para nós termos a nossa raiz no amor. O verso 17 diz: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Todo crescimento de uma árvore, todo crescimento de um prédio tem fundamento. Nós precisamos de uma geração que ama a palavra. Nós precisamos de uma oração, de uma geração que gosta de orar.
Como vocês tiveram a experiência ontem aqui, o prazer de orar. Não é o prazer de orar para que coisas milagrosas aconteçam. Eu tenho o prazer de orar porque eu estou me relacionando com meu amado. Tem gente que só ora para então ter uma cura, para a família ser salva. Eu oro porque eu estou conversando. Está comigo aqui? Diga amém. Arraigados e alicerçados em amor. A característica dessa igreja é amor e cuidado. Não percam amor, porque profecia passa, chu passa, tudo passa, mas o amor não passa. Está comigo? Diga amém. Agora eu vou pregar. Aí Paulo chega. Cara, eu gosto de pregar aqui, cara. E aí Paulo chega ao ponto que eu queria chegar. Paulo, ele dá esses princípios nessa oração, de ter um relacionamento com o Espírito, de colocar Jesus como fonte da sua vida, de sempre estar investindo nos fundamentos. E aí Paulo vai dizer, para que vocês então possam. Agora chegou o momento em que Paulo chega no ápice dizendo, para que vocês possam, verso 18, juntamente com todos os santos, compreender a métrica de Deus. Esse palco, ele tem 4 métricas: profundidade, altura, largura e comprimento. Diga: profundidade, altura, comprimento, largura. Essas 4 métricas formam um espaço. O que decidiram colocar nesse espaço, deu a esse espaço o seu propósito e missão. Porque fizeram esse palco e colocaram instrumentos, então formataram um propósito desse espaço. Esse espaço é para se pregar, fazer louvor, dança, artes, apresentações. Se o pastor Marcelo decidisse colocar camas aqui, esse espaço não seria mais uma plataforma de culto, mas sim um espaço dormitório, porque o que você coloca dentro do espaço determina o propósito desse espaço. Paulo então começa a dizer, olha, vocês foram criados por um Deus que é infinito, mas eu queria explicar esse infinito dentro de uma métrica, porque é impossível o finito explicar o infinito, mas ele, sabendo que nós gostamos às vezes de explicar as coisas, ele falou assim, eu vou explicar o infinito dentro de uma métrica, e essa métrica tem 4 referências: profundidade, altura, largura e comprimento. E se vocês foram criados segundo ele, então eu quero perguntar, como está a sua métrica? Porque Paulo fala, para que vocês possam compreender. Eles não querem, eu vejo Paulo não querendo só que você conheça a profundidade de Deus, a altura de Deus, porque Ele é infinito. Nós nunca vamos conhecê-lo na totalidade de quem Ele é infinito. Mas Paulo está aguçando aqui, ao ponto que você o conhece, você também se enxerga. Ao ponto que você se achega nele e conhece a profundidade dele, você automaticamente é autoanalisado. Como está a minha profundidade? Porque você tem essa métrica. Dentro dessa métrica, você escolhe colocar na sua métrica o que te dá o seu propósito e a sua missão de vida. Tem muitos procurando em orações qual é o seu chamado. Tem outros procurando colocar na sua vida o objetivo da sua vida. Tem muitos se estendendo os braços dizendo, Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu chamado? E tem outros que já identificaram que é só trabalhar na sua vida, porque o que ele recebe do pastor, o que ele recebe de discipulado, já se torna o seu chamado. Está comigo aqui, amém? E Paulo começa então aqui, dar agora as atitudes que nós precisamos ter para viver o sobrenatural. Primeiro, mergulhe mais fundo. É a profundidade. E há um texto que fala sobre profundidade, Ezequiel.
capítulo 47. Você conhece bem esse texto? Ezequiel capítulo 47. Diz assim, verso 5: mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Mas agora chegou no limite em que só dava para mergulhar. Profundidade. Eu estava na minha lua de mel fazendo mergulho com a minha esposa. E eu mergulhei e eu entrei em Nárnia. E a minha esposa desesperada lá do outro lado. E eu não sabia que a minha mulher tinha perdido a aliança dela. E ela estava doida. Só que eu estava no profundo. Só quando eu voltei à superfície que eu... O que aconteceu com essa aliança? O que é? Que eu sabia o valor da minha aliança. Mas quando eu estava no profundo, eu não liguei com o que estava acontecendo na superfície. E um dia Jesus está no barco e os discípulos estão desesperados porque há uma tempestade. E Jesus está dormindo. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam analisando a superfície. Jesus estava profundo. Porque no profundo não tem tempestade. No profundo, a visão. A superfície suja, a profundidade está limpa. Jesus um dia vem andando sobre as águas, e os discípulos desesperados. Só pode andar sobre as águas quem aprendeu a dominar a profundidade. Quando nós estendemos a métrica, nós olhamos tudo o que está acontecendo, mas nós somos profundos. Está entendendo? Deus é profundo. E Deus está nos chamando para sermos profundos. Na profundidade há aquietação. Na profundidade há visão. E na profundidade você enxerga coisas que quem está na superfície não enxerga. Sabe por que muita coisa o pastor não pode falar com alguém? Porque ele tá vendo o que está profundo. E não tem como explicar o que está no profundo. Lá tem aquele peixe assim. Eu estou comendo sardinha, pastor. Ei, essa aqui é boa para lançar no Twitter. Quem está na superfície come sardinha. Quem é profundo, quem está no profundo nunca tem fome, querido. Quem está na superfície sempre está preocupado com a pesca. Está comigo aqui? Diga amém. Deus quer que nós possamos ir mais profundo. Em Romanos capítulo 11, verso 33 diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Anota essa. Na superfície você encontra prosperidade,
na profundidade, você tem riquezas. Eu não me preocupo com prosperidade, porque quem se preocupa com prosperidade ainda está na superfície. Eu quero encontrar riquezas. E os tesouros estão aonde, queridos? Legal pra caramba, né? É muito legal. Porque Deus é profundo. Quando você olha para um judeu, você vê essas características neles. Falta Cristo, mas você vê essas características. Porque para o judeu prosperidade é superfície. Ó, profundidade da riqueza. Segundo, atitude para vivermos o sobrenatural de forma plena. Paulo então nos comissiona a agir de forma elevada. Então hoje, haja de forma elevada. Isso nos mostra a altura. Abacuque 3,19 é um texto clássico, onde o profeta diz: Ele nos faz andar em lugares altos. Minha esposa me deu de aniversário voar de parapente. Eu gosto de ficar perto da morte. Porque Jesus venceu a morte, aí eu quero ver mesmo. E aí fomos, cara. E um cara totalmente assim, ele é bem parecido com o Adriano aqui de vocês. É louco, sem parafuso na cabeça. Fala coisa com coisa e tal. Aí fomos, e ele dirigindo. E eu olhei para Bruno e falei: cara, esse cara é louco. Esse cara é louco, eu vou morrer. E eu falo rindo: eu vou morrer. E aí a gente tava, e chegou, e coloca o equipamento. E aí tá, e aquela ansiedade, vai. E aí, de repente ele fala: corre. Ele falou: para. Eu falei: tá, para, nome de Jesus, para. Ele parou assim, eu falei: aconteceu? Ele falou assim: o vento mudou, se a gente pulasse, a gente ia escrepar no chão. Eu falei: Ele fala assim, como se tivesse caído energia. Caiu energia. Daí eu falei: eita, meu Deus. Aí ele falou: cara, você tem que correr mais. Eu falei: tá bom, então. Aí chegou e falou: o vento deu, corre. Eu falei: corre. Eu corri. Eu fechei o olho e comecei a correr. E meu irmão, a gente já estava voando e eu estava correndo. Corre. Ele falou: não, já estamos voando. Aí eu olhei assim, cara. Eu falei: porque não existe elogio para quando você vê um negócio estrondoso, você só E ele atrás de mim: é por isso que eu larguei da minha mulher. Eu falei: louco. Meu irmão, aquilo tudo, eu falei: caramba, que negócio lindo. Lugares altos. Antes de você ter a visão de um lugar alto, tem a renúncia do lugar alto. Abraão foi para um lugar alto renunciar. O que é renúncia? Vou falar isso mais tarde. Lugares altos tem a ver com atitudes. A minha atitude eleva a minha altitude. A atitude que você tem na sua casa com seus pais mostra de fato quais são as suas atitudes com seu pastor. Não ache que você age aqui com seu pastor de um jeito e você tem um coração de honra, mas na sua casa você não honra. As suas ações aqui só são mascaradas, porque a real atitude sua é a mesma da sua casa. Atitudes altas, atitudes de lavar uma louça, atitudes de limpar. Você sabia que uma atitude tão natural tem um poder tão sobrenatural? A atitude de dizer sim, Senhor, prolonga os seus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe para aqui, seus dias. Parece tão bobo,
mas é tão sobrenatural. Atitudes altas. Agora encontramos um problema de profundidade e altura, sabe qual é? Os dois têm pressão. Os outros também têm a mesma pressão, mas esse aqui tem uma pressão. E é por isso que muitos não querem ir mais profundo ou ir mais alto, porque não aguentam pressão. Porque tem pressão, queridos. Às vezes as pessoas olham pra gente aqui e falam assim, que vida boa. Tá na sala VIP, né? Comeu chocolate antes de pregar. Eu bebo água de bebedouro, pastor. Mas tu aguenta a minha pressão? Se tu aguentar, vamos viver juntas as mesmas coisas. Porque eu não quero aguentar sozinho. Você acha que o pastor Marcelo, ele acorda de manhã assim, pressão, ninguém está vivendo, só eu. Pá. Você acha? Você acha que quando ele olha a responsabilidade dele para a cidade, de outras igrejas, ele está falando assim, baile Bela Vista e tal. Eu acho que o maior anseio de um pastor não é só ver filhos nascendo. Acho que um anseio de um pastor é vendo mais gente querendo sofrer a mesma pressão. Está comigo aqui? Diga amém. Tem pressão. Coloca a mão no seu coração e diga assim, profundidade e altura tem pressão. Mas levante a sua mão e diga assim, mas a visão recompensa. Que a visão do profundo e a visão do alto recompensa. E terceiro, a atitude que nos faz vivermos o sobrenatural de forma plena é que Paulo nos chama em prosseguirmos, em alcançar, em crescermos. E aqui fala do cumprimento, Efésios 3:13. Paulo continua dando essa lição e esses princípios de atitudes. No verso 13 ele diz assim, portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não pare. Deus, Ele quer usar os seus talentos e os seus dons. Está na hora de uma geração levantar e acreditar que um desenho, uma caligrafia, uma pintura, uma comida, uma roupa, uma sandália, uma música pode ser usado para o reino de Deus. Está na hora de sabermos que a minha arquitetura, que a minha engenharia, que a minha odontologia, que a educação, que qualquer coisa que eu faço, deixa eu dizer uma coisa, tudo que você for buscar na sua faculdade não é para dizer quem você é, tudo que você for buscar para estudar esse ano, só é para ajudar a sua identidade se efetivar. Eu não estudo engenharia para que eu seja engenheiro. Eu sou um filho que manifesta o Pai, e a engenharia me ajuda a desempenhar a minha função. Eu não sou engenheiro. Deus quer usar o que você tem. É uma embaixadinha, é a sua personalidade descontraída, é a sua inteligência, é o seu QI alto. Deus quer usar tudo. Você tem facilidade com videogames, Deus quer usar você. Meu Deus, né? Como surge, cara? Jesus. Escreva uma pergunta: o que eu quero e em quanto tempo eu quero? Um monte de gente vai entrar em crise. Na verdade você não quer um namorado, você quer suprir sua carência. Na verdade você não quer um carro, você quer aparecer. Então você tem que saber o que você quer.
Isso é comprimento. Essa câmera aqui. Essa câmera aqui é um instrumento de comprimento, de chegar mais longe. Senão não tem por que ter câmera. Se eu quero que a mensagem chegue mais longe, então eu preciso de uma câmera. Então eu vou usar a câmera para chegar, não para que o meu nome, não para que eu venda, não para que eu enriqueça, mas para que aquilo que Deus me deu chegue mais longe. Está comigo? Diga amém. Se Deus te fez médico, não é porque o salário de médico é melhor do que um pedreiro. É porque Deus quer que você chegue aonde um pedreiro não chega. Mas também um pedreiro não chega aonde um médico chega. Aonde você quer chegar? Esse é o cumprimento. Deus enviou o seu filho, não porque ele era bom, não porque sabia ressuscitar, não porque sabia fazer milagres, mas porque ele queria chegar. E Jesus foi embora, porque também ele queria saber onde chegar. Obras maiores vocês farão, eu enviarei meu Espírito e vocês irão por toda parte, pregando o Evangelho. Jesus tinha um cumprimento. Pedro sabia o ministério dele, Paulo sabia o ministério dele, Lucas sabia o ministério dele. Ele sabia aonde tinha que chegar, é o comprimento. E por último, a largura. Caramba, preguei. 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, vai nos trazer aqui também um texto clássico. Diz assim: Jabes ou Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Largura. Há um texto clássico que eu sei que você sabe, que diz: nada pode nos separar do amor de Deus. A largura de Deus fala que nada pode separar ninguém do amor dele. Então vem a pergunta: por que nós separamos pessoas de nós? Por que quando uma pessoa peca e ela cai, ela faz algo terrível, a gente manda ela para o xilindró do tratamento da restauração? Mas se nada pode nos separar, está comigo aqui? Diga amém. A gente é muito assim, não, ele é frio, ele é fogo de palha, isso aqui é do avivamento, isso aqui é do Dunam, isso aqui é isso aqui, aí a gente faz e a gente não junta. A largura diz que sempre vai caber mais um na minha célula, sempre vai caber mais um, sempre vai caber mais um. Incrível. Quem era Jabes, queridos? Ninguém. Procura a genealogia, tem o nome de Jabes na genealogia? Não tem. Aí do nada chega um versículo, e ele é o mais respeitado. Fez. Como assim? E a mãe diz: muitas dores o dei. Levante suas mãos aqui para o pastor Marcelo. Diga comigo: pastor, eu não sei, mas eu sei que você teve muitas dores com a sua família para chegar até aqui. Mas nesta manhã, como Jabes orou, eu peço para que as dores cessem e o seu crescimento aumente. Jabes, ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, Jabes, ele foi gerado em dor, porque largura tem que ter dor. Dói, pô. Dói você incluir alguém mais novo. Dói, porque ele vai te frustrar, ele vai mentir, ele vai esconder. Dói. Dói sempre incluir uma coisa nova. Dói mudar de cidade. Dói ter que abrir mão de horas de sono para ter que. Dói
você ter que fazer jejuns, mais dói. Mas chegou ao ponto de Jabes dizer assim: Senhor, agora alarga as minhas fronteiras e me cesse as dores. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Agora é preciso tudo isso, uma base, renúncia. Filipenses vai dizer, apóstolo Paulo dizendo: ei, já que, Filipenses, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, já que estamos rodeados de tanta gente, então, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do peso do pecado, para correr. Sabe o que é renúncia? Renúncia não é eu chegar e dizer assim: Deus, eu estou aqui hoje no culto. Você não fala nem para Deus, você já vai para o pastor. Pastor, dói, pastor, dói. Pega, pastor, isso aqui é a minha renúncia. Você entrega um carro, uma casa. Renúncia é quando você enxerga aquilo que não te ajuda a chegar no destino e você deixa para trás. Abraão, ele não tinha problema de renunciar a Isaac, porque ele sabia que o lugar dele era ser pai de multidões, e não era Isaac que ia atrapalhar ele de ser pai. Se for Isaac, Senhor, toma aqui, porque eu sei aonde eu quero chegar, pai de multidões. Renúncia não é você entregar algo que doa, pode até doer, mas renúncia é você enxergar: isso aqui não me ajuda a chegar aqui, pastor, está aqui. E não é só pecado, não é coisa ruim ou coisa boa, é coisa que te atrapalha. Paulo fala: olha, deixa a sua casa como renúncia. Paulo diz assim: se a tua casa atrapalha de você correr, entregue. Se é o teu namoro, entregue. Se é um pecado, entregue. Deixe, se livre do que te atrapalha e do peso do pecado. Vou te dizer até mais: renúncia não tem nada a ver com pecado, só tem a ver com coisa que você tem que se livrar para chegar lá. Talvez seja uma hora extra de trabalho, ou talvez seja, eu não sei. Diga: renúncia é entregar o que não me ajuda a chegar. E eu quero terminar esta manhã com um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Porque nós temos que aprender a deixar o que não é necessário para que o necessário se realize. Aonde está isso biblicamente? João capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Temos que aprender a deixar o que não é necessário para que o necessário se realize. Vou repetir isso. Temos que deixar o que não é necessário para que o necessário se realize. Qual é o número do sucesso? 0. Que a igreja de Araçatuba, sua igreja local, viva o número do sucesso: 0. 0 pessoas perdidas, 0 índice de violência, 0 divórcio, 0 jovens perdidos, 0. 0 é o maior número de todos os tempos, porque 0 mostra que ele cresceu e eu diminui. 0. Para viver o sobrenatural, para viver o infinitamente mais, tem que haver renúncia, tem que haver 0.
Porque na computação, quando você une o zero com o único, tudo aparece. Quem é nerd conhece isso. Tudo que você vê na computação são 0, 1, 0, 1. Quando nós reunimos os zeros com 1, tudo vai acontecer. Amém, gente? Eu não sei o que eu faço agora. Mas talvez agora não seja momento de chu. Talvez seja momento de chorar. Talvez seja momento de você olhar para si e dizer assim: qual é a minha métrica? Alguns aqui só precisam organizar a métrica para saber que tem muito espaço. Outros precisam expandir, porque já estão muito tempo parados. Crescimento não tem a ver com estatística, números. Crescimento tem a ver com o quanto eu estou me preparando para viver a plenitude do Espírito. Porque se o Theo pregou aqui sobre santa vocação, só vivemos a vocação se ampliamos a métrica.